Fala rapaziada, belezinha com vocês? Tropa, seguinte, passando aqui para fazer a versão 2 do vídeo da planilha. Então agora é a versão definitiva, arrumamos todos os bugs delas e eu vou ensinar para vocês agora como que a gente vai fazer o nosso gerenciamento a partir dessa planilha, tá? Se você não sabe do que eu tô falando, já clica aqui nesse card que você vai participar do primeiro vídeo, você vai ter todas as informações lá de como que você consegue participar do nosso projeto de alavancagem, tá? Então sem mais delongas, vamos aqui para a tela do meu computador. Essa daqui é a nova versão da planilha. Você inicialmente não precisa mudar em nada. Tanto se você for começar na seção de Nova York, quanto começar a operar na seção de Ásia, você não precisa fazer nenhum tipo de ajuste. É só você começar já a trabalhar normal com ela. Aqui no meio, nessa coluna aqui central, a única coisa que a gente vai precisar mexer é no nosso capital inicial. Dessa coluna toda, a única coisa que a gente altera é aqui o capital inicial. Então, se você vai começar com 500, coloca 500. Se você vai começar com 100, 100 e assim por diante. E aí ele já altera o valor ali, ó, tanto em Ásia quanto em Nova York, esse valor aqui, tá? Vamos deixar com 100 só para exemplificar aqui. Perfeito. Então, vamos supor que eu comecei operando na seção de Nova York. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar o nosso risco. Nosso risco vai de 2 a 10%, 2,5% a 10%. Então, para exemplificar e fazer número redondo, eu vou colocar 10%, tá? Então, aqui, a partir do momento que eu coloco 10% de risco, ele já calcula o meu risco aqui, nessa parte verde também, e já me dá minha meta diária. Se vocês repararem, tá dando $25. Por quê? Porque o nosso risco-retorno que a gente vai procurar como alvo não é 2 para 1, é 2,5 para 1. Então, por isso que tá dando $25. Se a gente está entrando com $10 de risco, que são 10% da nossa conta, a gente vai estar buscando 25% de retorno, tá? Então, isso daqui vocês também não precisam mexer, é um cálculo automático. A única coisa que a gente faz é, a cada entrada que colocamos, a gente vai colocar sempre aqui o valor em porcentagem que a gente está assumindo o risco. Então, vamos supor que a gente colocou aqui 10%. Nossa meta do dia é de $25. Então, eu coloco aqui, bati a meta, $25. Ele já me mostra aqui o take, já me mostra o saldo do dia e já me mostra também a minha meta para o próximo dia, baseado nos 10%, tá? Baseado nos 10%. Só que vamos supor que no dia seguinte eu vou entrar somente com 5%. Eu coloco 5% aqui. Automaticamente, ele já faz essa alteração aqui para mim. Então, ele já me dá aqui que a minha meta com 5% vai ser 15,63. Então, bati lá a meta, 15,63. Aí ele já faz a alteração. E assim sucessivamente, tá? Então, aqui, vamos supor que você começou em Nova York. Se você começou em Nova York ou começou em Ásia, o processo vai ser o inverso, tá? Se você começou em Nova York, o primeiro trade foi aqui, a sessão vira. Quando a sessão vira, automaticamente você vai ter que mexer na sessão de Ásia. Aqui é o único momento onde você tem que colocar o input manual do seu saldo atual. Então, vamos supor que nosso saldo aqui bruto, né, o nosso resultado total é de 125. Por quê? Foi os $25 que a gente lucrou em Nova York. Então, aqui eu vou ter que colocar uma única vez 125 manualmente. Depois, ele faz automático aqui para vocês. E aqui o esquema é o mesmo, 10%. Aí eu vou colocar aqui o lucro, que ele já está me dando aqui a meta de 31,25. Aí eu vou colocar aqui os 31,25, bati a meta, aí depois ele já calcula automaticamente. Então reparem aqui, que aqui está o mesmo saldo do que aqui. Então posteriormente você não precisa mais mexer na célula manualmente aqui de capital inicial, tá? Ele sempre vai colocar aqui para você os valores certinhos, tá? Então aqui ele já faz todo esse cálculo. A única coisa que a gente tem que mexer então, recapitulando, risco de entrada e o lucro do dia. Aqui são essas únicas duas células que a gente tem que movimentar. Aqui também. Se a gente começa aqui na seção de Nova York, a gente coloca na seção de Ásia esse valor. E se a gente começa na seção de Ásia, a gente coloca em Nova York esse valor, tá? Então aqui, bem tranquilo de entender. Até agora, acredito que todo mundo esteja entendendo aí o que eu estou falando. E aí a gente vai ter que colocar também, aliás, são 3 inputs manuais, o ativo. Então, se a gente entrou no EURUSD, a gente coloca aqui. Se a gente entrou no S100, a gente coloca aqui. E assim por diante, tá? Isso daqui é bem tranquilo de entender, né? Bem autoexplicativo. Maravilha. Aqui a gente já sabe que tem uma tratativa individual por sessão. Então, tudo que eu colocar em Nova York, ele vai tratar em Nova York. Então, tudo que eu colocar aqui ó, em Nova York, ele trata em Nova York. Tanto minha taxa de acerto quanto a minha taxa de erro. Então, se eu erro um trade aqui, ele já me dá aqui um stop, já recalcula o meu saldo e assim por diante. E aí ele vai colocar taxa de acerto 50%. Por quê? Porque eu dei um take e dei um stop. E tudo que eu coloco em Ásia, ele trata também de forma individual.
Então, se eu dou um take aqui, ele vai colocar lá embaixo, e se eu dou um stop aqui, ele coloca aqui embaixo também. Vou colocar outro stop aqui, só para a gente ilustrar melhor, tá? Então, 5% menos 5. Maravilha. Então, aqui a gente colocou 2 stops, 33%. Então, 2 stops, um take, 33% de acerto. Um take e um stop, 50%. Quando a gente vai sair no break-even, a gente coloca simplesmente o 0. Aqui ele já entende que é um break-even, ele vai ficar no BE aqui. Então, quando a gente coloca 0, ele calcula o break-even. Então, já dá todo aqui o nosso resumo dos nossos trades. Quanto foi de take, stop, break-even. Aqui é a mesma coisa. E aqui no resultado total, ele faz a somatória e a média das duas sessões. Agora, quando a gente vai sacar, a gente tem que colocar, a gente pode deixar aqui em branco, tá? Aqui não precisa colocar nada. Então, a gente coloca um 0 aqui, ou então deixa em branco mesmo. E a gente vai colocar o saldo negativo do saque. Então, vamos supor que a gente sacou $50. Aqui ele já vai calcular para mim o saldo do dia. E aqui a gente altera o nome. Aqui a gente vai escrever. Então, toda vez que a gente fizer um saque, aqui onde é o resultado take, stop, break-even, a gente escreve saque. Aí ele altera aqui para amarela a célula. Então, quando ele altera para amarelo, ele faz a subtração desse valor que nós tínhamos aqui para saque, me dá o valor acumulado de saque por sessão, a quantidade de saques por sessão e já me dá o valor acumulado e o saque total. Então, como eu fiz um saque em Nova York, ele vai computar os $50 que eu saquei em Nova York, positivamente aqui, e a quantidade de saques que eu fiz em Nova York, um saque. Agora, se eu fizer um saque em Nova York e um saque em Ásia, ele vai simplesmente fazer a mesma coisa. Então, vamos lá, saque aqui em Ásia, ele já altera aqui para mim. Então, agora, reparem, tem um saque de $50 em Ásia, vou até alterar o número aqui, ó, 25. Então, reparem, tem um saque de $25 em Ásia, um saque de $50 em Nova York, um saque no total em Nova York, um saque no total em Ásia. Aqui, no resumo total, $75, que é 25 mais 50, acumulando 2 saques. Gente, é isso. A gente não precisa alongar muito a planilha. É isso daqui que a gente vai trabalhar, é isso daqui que a gente vai acompanhar diariamente, tá? Então, todos os nossos trades, eles vão ser acompanhados aqui dentro dessa planilha, tanto em Nova York quanto em Ásia. Se você opera só uma sessão, preenche só um lado da planilha. Se você opera as 2 sessões, preencha os 2 lados da planilha, tá? Então, já clica aqui no link para baixar, vou deixar ela disponível aqui nos comentários, aqui embaixo na descrição também. Vou deixar também o WhatsApp, vou deixar o nosso Discord, nossa parceira Infinox, que é a única coisa que a gente pede para participar do projeto, que você faça o seu depósito por ela, que isso aí você fortalece bastante a gente. Inclusive, uma corretora que a gente usa e é uma corretora parceira nossa também, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele like e vamos que vamos. Bora pro game, tropa. Tamo junto!